quem tem algum apego espiritual vive 5 anos a mais. A espiritualidade, ela explica até 70% da performance no trabalho. E aí, quando a gente aplica algumas técnicas, a gente volta para o nosso eixo, a criatividade é melhor, a gente é mais paciente. Me deu um tapa, eu vou te devolver para o outro. Quem tem religião ou algum tipo de fé vive mais do que pessoas que são descrentes. Pelo menos essa é uma pesquisa de uma faculdade lá nos Estados Unidos que diz que quem tem algum apego espiritual vive 5 anos a mais. Eu costumo trazer algumas visões, né, que quando eu vou conversando com alguns executivos, empresários, dentro lá do podcast, do Conversa Centário, e a gente tem aquelas conversas off record, grande parte deles não atrela a sua vida, o seu sucesso, simplesmente de maneira estratégica ou porque fizeram boas faculdades, né? Muitos atrelam a questões também de Deus, de terem tido certos tipos de oportunidades, Deus ou qualquer outro nome que você der, qualquer outra força, mas a grande verdade é que muitas pessoas entendem que quando a gente tem essa parte alinhada, a nossa vida, seja pessoal ou profissional, caminha da maneira mais fácil. Eu costumo dizer que a minha vida pessoal, do Wagner aqui, ela é um tripé. É mente, corpo e espírito. Então eu me sinto muito bem quando eu pratico minhas atividades físicas, quando eu estudo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre estudando, lendo alguma coisa, mas principalmente espiritualmente. Nesses últimos 2 anos, eu intensifiquei as minhas meditações, as minhas leituras bíblicas, as minhas leituras sobre religiões, porque eu percebo que quando eu estou mais dentro de mim, mais perto da minha essência, as coisas tendem a fluir de maneira mais natural. E tem alguns estudos que trazem que a espiritualidade, ela explica até 70% da performance no trabalho, das pessoas se sentirem mais conectadas, mais um propósito. Essa geração mais nova, muito mais preocupada com certos valores, certos princípios, porque elas percebem que elas têm um impacto durante a sociedade e o tempo que ela está aqui, né, para algumas entregas. Outra questão está atrelada à nossa saúde mental, que nem eu disse ali, a produtividade. Uma pauta que eu comentei, que é a questão ligada à meditação, ela faz aumentar essa produtividade em 21%, segundo uma pesquisa da Google e da Intel. Ou seja, porque a meditação não só numa parte mais espiritual, mas nitidamente ela traz a gente para o momento presente. Quem nunca se pegou ali, às vezes, no trabalho, sem atucanado, correndo, barará, barará. Se a gente só parar 1 minuto, a gente vai ver que a nossa respiração ela está muito acelerada. E aí, quando a gente aplica algumas técnicas, a gente volta para o nosso eixo, a criatividade é melhor, a gente é mais paciente. Isso com exercícios simples, coisas que os budistas, os hinduístas, a galera que trouxe essa parte, os yogis, já tinham essa informação mesmo sem ter a ciência hoje comprovando, que nem hoje está muito disseminada a questão do mindfulness, né? Que é a gente estar dentro da gente. E um outro ponto é a questão da liderança humanizada. Aquela questão de a gente entender que quando a gente está alinhado com nossa espiritualidade, a gente toma decisões mais éticas, mais empáticas e até mesmo mais inovadoras. Por que eu falo isso? Ético porque quando a gente, vamos trazer pelo lado bíblico, ou para o lado do hinduísmo, da questão do karma, de eu tomar uma decisão entendendo que aquilo pode gerar um impacto negativo para mim futuramente. Eu posso me beneficiar se eu tomar uma decisão de curto prazo aqui, que vai contra a questão, que vai prejudicar alguém. Mas a questão espiritual, eu entendo que tudo que eu estou tirando de alguém, ou seja, tudo que eu planto, uma hora eu vou colher, seja lado bom ou seja lado ruim. Então, quando a gente tem uma visão mais humanizada e principalmente mais holística, alinhada com a parte espiritual, faz a gente ser mais íntegro, né?
E empático também, porque é justamente a gente entender o ponto do outro, né? Como líder, às vezes o colaborador não está entregando, o nosso fornecedor dá uma resposta mais ríspida, e às vezes da gente dá aquela pá, agora, né? Já que tu me deu um tapa, eu vou te devolver com outro. E às vezes tu entender que de repente aquela pessoa está tendo um dia ruim. Hoje eu peguei um Uber, eu costumo pegar um Uber que ele é Black aqui em Porto Alegre, ou qualquer região que eu tô, ou Comfort. E hoje estava um dia quente, e aí eu peguei ali um Uber Black e eu botei, habilitei a questão do ar-condicionado ser frio. E aí o cara veio com as janelas abertas, um calorão, e eu falei pra ele, cara, olha só, tu pode ligar o ar-condicionado e tal. E aí ele fez uma cara assim, de bravo, porque não sei o que, tentou justificar, mas no final das contas ele fechou, ligou o ar-condicionado. E eu fiquei, como qualquer ser humano, tu fica bravo, tu fica, eu tô escolhendo pagar a mais para ter um pouco mais de conforto, né? Não à toa que tu opta por um carro melhor e tal, de mais conforto, e aceita pagar mais. Só que ao mesmo tempo, eu particularmente, eu queria dar aquela resposta, eu pensei, eu não sei como é que tá sendo o dia dessa pessoa. Eu não sei, aquela pessoa ali, de repente ela tava precisando muito daquele dinheiro, de repente a economia do ar-condicionado seria um dinheiro que para ele fosse fazer muita diferença. E ali eu guardei, eu sou um cara que eu nunca avalio mal, às vezes, o motorista de Uber, às vezes me dá raiva, às vezes eu gostaria, só que às vezes eu penso que é o único emprego daquela pessoa. Então o fato de a gente ter algo mais espiritualizado faz com que a gente tenha um olhar diferente para situações difíceis e adversas que a gente está vivendo, né? Eu costumo ficar muito mais tranquilo em situações difíceis por ter essa visão um pouco mais ampla, pelo menos eu aqui, Wagner. E na questão de inovação, eu sempre digo que quando a gente age com o coração, normalmente a maioria das pessoas ficam meio assim, como assim, né? Porque a gente está tão acostumado a seguir roteiros, playbooks, que lá no Conversas Centrais a gente está adotando a pauta que a gente não segue tendências, então a gente cria caminhos, ou seja, a gente faz aquelas coisas que teve um cliente que falou, mas qual é o case desse? Eu falei, não tem o case, porque a gente está criando isso agora. Então tu está criando conosco algo que pode ser muito importante lá para frente, ou pode ser que não dê nenhum resultado. Mas a gente vai saber no curto, no médio e no longo prazo isso. Então tu acaba inovando, trazendo coisas que as pessoas também se sentem pertencentes. E essa é uma reflexão que eu acho que para mim faz total sentido. Que se tu acha que também essa conexão de negócios e alma é algo importante, aí se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, se comenta aí a tua visão, se tu acredita, pode ser baboseiro ou não, mas tem aquela frase, a frase do Einstein que eu gosto muito, que é: a gente pode olhar o mundo como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre. Tá certo, pessoal? Quem quiser me seguir nas redes é WS Lopes ou @Conversas Sustentáveis em todas outras redes. Falou, pessoal, até mais, tchau, tchau!